Olá, esse é o Inglesofia e meu nome é Fábio Delia. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que acho que muita gente está cansado de ver, não aguenta mais ver e muito mais não entende nem porque acaba vendo tanto esse verbo. É um verbo que ajuda a gente a entender como funcionam as perguntas no inglês. As perguntas no inglês se fazem diferente da forma como a gente faz no português. No português a gente nunca mexe na sintaxe. A gente só muda a entonação, né? Eu posso falar assim: a porta está fechada. E aí para perguntar eu falo assim: a porta está fechada? Então é bem simples. No inglês a gente vai ter que fazer um joguinho ali com o verbo e o sujeito, vai mudar a sintaxe. E o verbo to be, ele ajuda a gente a entender isso de uma forma muito clara. Não é um pouco mais complicado como é em outros verbos, né? Porque lá na frente a gente vai ter que ter auxiliares, vai ter que entender um pouquinho de tempo verbal. Bom, é um pouco diferente. Com o verbo to be, a parada é bem pá, pum, pôs aqui, jogou pra lá, pôs aqui e tá tudo resolvido. Então ele ajuda a gente a interiorizar essa estrutura das perguntas, tá? E então vamos nessa, né? Não tem muito o que ficar falando. O verbo to be. Bom, muita gente já não deve mais aguentar, deve se perguntar se ele é o verbo mais importante, o mais usado. Nada disso, meu. Ele é só mais um verbo, ele não tem nada de muito especial. Ele, como o verbo have, como o verbo do, ele tem uma característica peculiar que ele serve como auxiliar, né? O verbo to be ele é muito parecido com o auxiliar e a gente volta para isso mais na frente. Mas agora a gente precisa sacar ele. Então a gente vai começar entendendo qual é a conjugação. Isso daqui, pessoal, é o que eu chamo de tabuada do inglês. A gente precisa memorizar essas coisas. Não tem a ver com entender, tem a ver só com memorizar. Bom, então bora lá. Vamos ver a conjugação do verbo to be? É assim, ó. I am. You are. She. He. Opa. He. It is. O plural de I é we. We are. O plural de you é you. É you are. E o plural de he e she e it é they. E é they are. Bom, de cara, o que a gente vai ter aqui a gente vai ter que entender duas coisas que são fundamentais a gente se ligar aqui. Primeiro, vocês reparem aqui que o you ele é igual tanto no singular quanto no plural. Então, você e vocês é a mesma palavra. Isso não tem problema, às vezes dá uma certa ambiguidade. Pô, será que ele está falando com você ou com vocês? Mas com o uso a gente se acostuma com isso e é uma coisa comum para todas as línguas, tá? Todas as línguas têm uma certa ambiguidade. Segunda coisa, esse it aqui, ó. O it, ele está agrupado junto com quem? Junto com he, she e it. São os três. He e she não é ele e ela? Então, it significa ele ou ela. Mas como assim? A gente só pode usar ele quando a gente está se referindo a objetos. Então, por exemplo, se eu falo, a porta está fechada, ela é branca. Esse ela não pode ser she, vai ter que ser it. Eu posso falar assim, o carro está na rua, ele está trancado. Eu não posso falar he is locked, eu vou ter que falar it is locked. Legal? Então o it é o ele e o ela quando a gente está se referindo às coisas. Pessoal, isso daqui, I am, you are, she is, he is, we are, you are, they are. Tabuada, vocês têm que memorizar. Não dá pra gente seguir muito se a gente não memorizar essas paradas. Bom, seguindo então para o objetivo da aula de hoje. E o objetivo da aula de hoje é a gente entender como que funcionam as perguntas em inglês. Bom, as perguntas em inglês, elas têm uma mudança na sintaxe. Como é que é essa mudança? Bom, toda a oração, no português como no inglês, segue essa ordem aqui. É a ordem do sujeito, do verbo e do objeto. Agora, quando a gente faz pergunta no português, a gente não muda nessa ordem. Então eu vou falar, a porta está fechada. Quando eu fizer uma pergunta, eu vou falar, a porta está fechada. Não mudou a ordem. E isso daí é uma coisa que é totalmente diferente do inglês. Porque no inglês a gente vai ser obrigado a fazer essa mudança aqui.
Então a gente muda a parte do sujeito e do verbo. Então a gente inverte o sujeito e o verbo. Tá? Então, se eu tiver uma frase do tipo assim, vamos falar de um objeto. Então eu vou falar: The car is red. Certo? O carro é vermelho. Bom, isso daqui tá assim, ó. Aqui está o sujeito e aqui está o verbo. Então a gente está nessa ordem aqui: sujeito, verbo. Esta ordem é a ordem de afirmativa. E não importa se eu dou a entonação ou se eu não dou a entonação. Só de estar nesta ordem, sujeito, verbo, automaticamente já é uma afirmativa. Agora, se eu quiser fazer uma pergunta, eu tenho que inverter. Invertendo esta ordem é que eu tenho uma pergunta. Então, se eu fizer assim, ó, pegar aqui, jogar esse para cá e esse para cá, o que eu vou ter? Eu vou ter assim, ó: Is the car red? Bom, aqui agora a gente está com o verbo aqui e o sujeito aqui. Então nós estamos com esta ordem. Então esta frase só pode ser uma pergunta. Essa aqui é uma afirmativa. Então essa estrutura de inverter, pôr e jogar de volta é a coisa mais importante com relação a perguntas no inglês. A gente, óbvio, que não pode deixar de fazer a entonação correta, mas a inversão é o que literalmente faz a pergunta. Então, se eu falar assim: The sky is blue, isso aqui tá sujeito, verbo. Que tipo de pergunta, que tipo de oração é essa? É uma afirmativa. E aí, se eu fizer assim, que tipo de oração eu vou ter? Eu vou ter is the sky blue. Então aqui agora a gente está com o verbo no começo e o substantivo, o sujeito depois. Então aí a gente está com esta ordem aqui. Então isso daqui só pode ser uma pergunta. E é claro que eu tenho que falar como pergunta. Is the sky blue? Não posso fazer só is the sky blue. Eu tenho que falar como uma pergunta. Mas eu também não posso, de forma alguma, fazer isso aqui, ó. Transformar esta frase em pergunta só porque eu falo the sky is blue. Não. Negativo. Isto não funciona. Legal, pessoal? Então, o que a gente viu hoje é essa mudança na estrutura da frase. Então, a gente tem uma estrutura que é sujeito, calma aí, sujeito, verbo e objeto. E aí a gente pega e muda isso aqui, inverte os dois, e aí a gente vai ter verbo, sujeito, objeto. E isso daí vai fazer com que esta daqui seja uma afirmativa e esta aqui seja uma interrogativa. Legal, pessoal? Bom, eu tenho umas frases aqui a seguir e eu gostaria que vocês, então, em casa, pegassem elas, essas daqui, algumas frasezinhas, e tentasse transformar elas em perguntas. E aí você pode checar isso daí com o ChatGPT ou Gemini ou qualquer uma dessas inteligências aí. Você coloca a frase, coloca a forma como você colocou a pergunta e pede para ela corrigir, que vai dar certo, beleza? E o resumo da nossa aula de hoje é isso daqui, fazendo perguntas com o verbo to be. Legal? Então, quando você estiver fazendo pergunta, você não pode esquecer de fazer essa inversão que está aí no quadro. Legal? Espero que você tenha gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!